É o sinal de I love you. Eu amo você. Eu queria saber, nos outros países, como funciona. Cada país tem sua própria língua. Sim, claro, cada país tem a sua língua de sinais. São diferentes. Né? Tem, claro, que nós tivemos, eu viajei para Portugal, né? Um congresso de estudos em Portugal. Vieram muitos estudos da Europa, tinha, né? A maioria é estudos dos bacharelados, de cursos acadêmicos, né? Mas enfim, era um congresso onde as pessoas sinalizavam muito, se posicionavam contra o plano nuclear, enfim, foi um congresso que teve, né? No Brasil, aqui no Brasil é mais forte, né? Nos Estados Unidos também, essa questão da cultura surda. Na Europa tem uma certa discussão, né? Enfim, nós temos a Universidade Federal de Santa Catarina, que é uma referência no mundo todo, mas eu fui para Portugal, então, no início eu tive uma certa dificuldade de comunicar, mas depois eu me adaptei, né? Lá se usa universal. Existe o gestuno, que é uma língua com sinais universais. Por exemplo, aqui é bom dia, né? Lá fala bom dia. É bom dia. Né? É diferente. Boa noite, então é dessa forma. Não aqui, lá em Portugal. Também são línguas diferentes. Né? Enfim, eu conseguia entender, né, as pessoas sinalizando, né, mas eu tinha uma certa dificuldade, né, em produzir. E aos poucos eu fui me adaptando e tal, e aí consegui melhorar. Enfim, também, a gente tem também que estudar, né? Isso não tem nas escolas, não se aprende isso nas escolas. O movimento surdo na Europa é um pouco mais fraco. Né? Nos Estados Unidos e no Brasil é muito forte o movimento surdo. Na Europa tem muitos surdos implantados, por uso de implante coclear. Né? Aqui não querem, né? É mais a questão da identidade surda. As pessoas implantadas é muito complicado, enfim, não vou contar a história toda para vocês, mas existe sim essa discussão. Criaram professores surdos na Europa, a escola tinha muito isso. Né? Foi na Europa que surgiu esse movimento todo. Então, né, a discussão é aparelho, tudo bem, mas implante coclear não. Né? Não sou contra, não é nada disso, né? Não quero polemizar, mas enfim. Né? Meus pais, inclusive, me perguntaram se eu queria fazer um implante coclear, eu disse que não, eu estou muito feliz como dessa forma e assim eu quero ficar. É essa, né? Se fala muito sobre isso, sobre essa questão do implante coclear. É que é uma cirurgia bastante invasiva, tem uma parte interna, outra parte interna. Né? Conheço gente que implantou e depois ficou super, mudou muito, né? É muito próximo ao cérebro, enfim, acabou. Conheço gente que tira, né? Foi no Brasil, inclusive, não se faz essa cirurgia, ela teve que ir para outro país para poder tirar o implante coclear. O aparelho, tudo bem, não é tão invasivo, mas o implante é realmente uma intervenção bastante invasiva. Nada mais de perguntas? Bom, demora um pouco, claro, mas depende da pessoa também, né? Se o ouvinte tem convivência com surdos, ele vai aprender mais rapidamente, né? Agora, se ele só depois fizer um curso, então ele consegue, né, mais rápido, né? Mas, enfim, não tem, né? Consegue aprender, é óbvio, né? Mas se não tem convivência, só no curso ele não vai ter uma aquisição muito legal. Mas se ele tiver essa proximidade com surdos, né, vai ser bem interessante, porque tem surdos que sinalizam, cada um tem o seu jeito de sinalizar. Vocês vão ter a língua oral, cada um tem a sua maneira de oralizar. A língua de sinais é igual, cada um tem o seu jeito de sinalizar, então essa imersão é uma coisa interessante.
Então, nós temos também os dialetos, as variações regionais, da mesma forma que o português tem. É isso. Eu não sei exatamente dizer quanto tempo, mas demora um pouco, sim. Minha pergunta vai também para vocês, que são intérpretes. Quão difícil é, assim, para conseguir interpretar um curso que tem tantos termos técnicos, que é tão assim. Eu estava até comentando hoje, enquanto a gente estava almoçando, como era que faria para sinalizar estereognosia. Imagina só, para soletrar é uma palavra muito grande. Eu imagino que seja até difícil para a Fran conseguir, quer dizer, não sei na prática, mas até para conseguir juntar assim, as letras e conseguir entender no meio de um curso assim. Querendo ou não, tem que falar rápido, tem que sinalizar rápido. E o quão difícil é para entender e também para sinalizar. Bom, eu pedi autorização para a Fran para responder. Em primeiro lugar, nós temos mantido contato com o grupo, com a comissão organizadora já há algum tempo. Inclusive, eu participei de uma reunião onde eu pude assistir algumas apresentações dos meninos e das meninas, porque existe uma coisa que se chama conhecimento referente. Quanto mais eu sei de algum assunto, se for da minha área, melhor eu tenho possibilidade de criar estratégias de fazer essa passagem de uma língua para outra. Vocês mais que ninguém sabem que esse processo é um processo cognitivo, né? Ele não é só ficar batendo mãozinha, ficar catando uma palavra no sinal, né? Ele é bem mais complexo que isso, né? Então, nós as gurias, as meninas nos mandaram os materiais, a gente procura ter um contato com eles com antecedência. Eu hoje de manhã estudei para vir para cá à tarde. É óbvio que é bastante complexo, mas é complexo para vocês também. Não é complexo só para a Fran, é complexo para todo mundo, é muita palavra para todo mundo, né? É um escopo lexical meio pesado, né? A carinha de vocês está dizendo isso. Mas então não é fácil para ninguém. Para nós é particularmente complexo, sim, mas enfim, a gente tem que dar conta, por isso nós somos profissionais. No datilológico, reproduzindo a palavra em português. Agora também, né, o surdo também, a gente precisa, tem muitos sinais que não existem, né, da área da saúde, por exemplo, na área da educação, tem muita coisa, porque já tem muito surdo com formação de mestrado e doutorado na área da educação, mas, né, tem várias teses e dissertações produzidas sobre questões de identidade de cultura, enfim, né, a área da linguística também já tem muito mais material teórico, muita produção intelectual, mas na área da saúde, de fato, né, tem um pouco até de os surdos não gostam muito dessa área, porque tem essas discussões, por exemplo, em relação ao implante coclear e tudo mais. A área da saúde parte de um outro paradigma, né, paradigma do defeito. Mas não vamos entrar nessa discussão. Né? Tem um surdo, né, que estuda na UFSC, que já fez né, uma pesquisa sobre implante coclear, mas não sei dizer para vocês a publicação dele. Né? Existe uma outra surda, Bianca, que fez a dissertação dela na área sobre implante coclear, mas na área de educação. Enfim, né? Talvez eu consiga, né, dar um sinal para cada um, mas é difícil, eu preciso conhecer melhor, ter mais contato com a pessoa. Né? Aqui nesse momento não é só um contato, mas se a gente estivesse fazendo um curso, por exemplo, com mais tempo, né, a gente teria sempre uma característica, um sinal, por exemplo, a pessoa, né, que fica com uma mania, né, mexendo no cabelo, pode ser um sinal. Né? Ou quem sabe, uma característica, tem uma pinta, pode ser este sinal, é alguma característica, né, que é da pessoa, marcante da pessoa, alguma coisa que vocês gostem, enfim.
É o sinal de cada um. Alguém já tem o sinal. O Ricardo, por que existe esse sinal? Por que tu ganhou esse sinal? Porque eu usava um aparelho. Isso, tinha um aparelho. Então, é por causa disso. O meu sinal é esse, por quê? Né? Porque quando eu era criança, eu tinha uma franjinha que estava sempre caindo, né? Então ele acabou dando mais de um sinal. Esse é o sinal dele, né? Por causa da barbicha, na marca, né? Alguns eu sei que não tem ninguém mais tem sinal. O Ricardo. Alguém fez curso de Libras? Ah, sim, a menina tem um sinal. Mari, então o sinal dela era o M e na tatuagem, né? Tu fizeste curso? Um amigo falou. No local que eu trabalhava. Eu vou tentar, né? Quem sabe dar um sinal. Né? Mas depois a gente vai tendo mais contato, conhecer melhor, e aí a gente vê um sinal, né? Não tem pressa, calma. Estou. Queria saber como é que funciona a vida acadêmica. Tirou um curso todo, faz uma apresentação de TCC. Eu ainda não fiz TCC, já acompanhei vários estudos que fizeram, né? Não é fácil, nós precisamos de intérprete sempre, né? Claro, o intérprete, como sempre, estuda antes, faz a sinalização, vê como é que combina com o surdo para poder fazer um momento anterior da apresentação do TCC, né? E também o professor tem que observar isso. Mas eu estudo na UFS, em Caxias. Eu tenho intérprete em todas as disciplinas, a gente organiza o horário, são 4 intérpretes, né? Tem os surdos fazendo administração, 8 surdos fazendo pedagogia, 8 matemática e eu biologia. Né? Ciências contábeis também. Né? A maioria dos intérpretes atua à noite, à tarde, né? O meu curso é de manhã e de tarde, então tem intérprete, onde o horário de houver surdo tem que ter intérprete. O professor oraliza normalmente na aula, né? Então da mesma forma o intérprete também estuda antes, né? Eu também, né? Claro que toda a responsabilidade acadêmica é minha, eu que tenho que estudar, eu tenho que fazer tudo, mas eu tenho que estudar o dobro muitas vezes, né? Enfim, porque não dá para acompanhar no momento, o ouvinte, o aluno ouvinte, ele está ouvindo e acompanhando o texto e tal, o surdo não tem essa possibilidade, né? Ou ele olha o texto ou ele olha o intérprete. Então, muitas vezes a gente tem que estudar o dobro, estudar mais ainda depois. Claro, aqui na minha apresentação eu não coloquei muitos detalhes, né, para não me estender muito, né, mas a nossa história é bem antiga. Antigamente a língua de sinais era proibida na educação de surdos, claro que fora da escola se usava. Então era um método oralista, era só falar, né, a questão da audição, era bem complicada, mas enfim, é uma história verdadeira essa, mas enfim. Algumas famílias escondiam os filhos, né, não queriam mostrar que era surdo, achavam que tinha uma deficiência intelectual, né, não era uma pessoa surda, né, só tinha essa questão, os processos cognitivos e tudo mais, a inteligência é a mesma, né, mas enfim, usa outra língua. Né? A educação era muito vinculada às questões religiosas, como sempre, né? Então, que muitas vezes não acreditavam na capacidade dessas pessoas, e
e isso nos custou anos de limitações, né? Atualmente, com a lei, isso mudou bastante, mudou com muito esforço, né? O movimento surdo, claro, conseguimos mudar. Né? Nós temos esse direito, eu acredito, né? As pessoas ouvintes não conhecem muito essa história, né? E também a tecnologia nos auxiliou bastante. Antigamente, por exemplo, a comunicação, existia o PDD, que era um telefone com um teclado. Hoje nós temos a tecnologia de mais diferentes formas, que também nos auxilia. Né? Tem o Viable, por exemplo, que é um tablet, uma tecnologia que é via vídeo, que se conversa à distância com qualquer pessoa. Né? A tecnologia ajudou bastante no desenvolvimento do surdo, em função da língua ser de modalidade visual, visoespacial, né? Mas o processo, a visão é o grande receptor, a audição, né? O processo receptivo não é através da audição, é através da visão. Né? Muito rápido o surdo percebe isso. Né? O surdo, né? Às vezes, o surdo percebe tão rapidamente que, junto com o ouvinte, o campo de visão do surdo é muito amplo. Né? Naturalmente não existe nenhum esforço para fazer esse tipo de percepção. Isso não nos causa nenhum estresse, é o nosso meio de recepção. A escrita é um pouco diferente, né? O português, né, a gramática é outra e muitas vezes o surdo escreve na estrutura da língua de sinais. Né? A flexão verbal, por exemplo, né? Na língua de sinais não existe. Né? Nós vamos, o verbo é esse. Existe uma concordância espacial. Né? E no português é diferente, existe toda essa flexão e é um pouco diferente. Eu escrevo bem, né? Porque minha mãe é professora de português, me influenciou muito, me obrigou, né? A escrever. A minha mãe, né? Tinha o jeito da característica da minha família, enfim, né? Mas se a pessoa não tem, né, esse estímulo familiar, enfim, tem surdos que escrevem bem e que não falam, mas escrevem muito bem. Né? Existem surdos assim, outros surdos já escrevem com um pouco de defeito, né, com a estrutura diferenciada, com a estrutura da língua de sinais. Né? A estrutura da L1, e é diferente, uma estrutura gramatical completamente diferente, não é igual. Então, muitas vezes ele escreve dessa forma, como ele sinaliza, e aí realmente dá uma diferença. Né? Tem uma topicalização, enfim, uma outra forma de colocar as palavras. Mas tem surdos que conseguem escrever bem. Né? Depende. Depende de cada um surdo. Né? As pessoas não são todas iguais. Depende da aprendizagem, né? Do estímulo familiar, da escola, enfim, uma série de variantes. Mais alguém? Não? Então tá. Então. Palmas não, né? É pela visão. As palmas é a audição, né? Então, é pela visão. Foi.